Fala, torcedor do Nordeste. Seja muito bem-vindo ao Nordeste Sport News, o canal que traz as notícias mais quentes e os bastidores mais reveladores do nosso futebol regional. Já aproveita para deixar o like, isso ajuda muito a fortalecer o nosso trabalho. Compartilha com os amigos que também vivem a paixão pelo esporte nordestino e fica com a gente até o fim, porque o vídeo de hoje está imperdível. Ronaldinho Gaúcho, o eterno bruxo do futebol, voltou a ser assunto no noticiário esportivo de maneira completamente inesperada. Desta vez, não foi por causa de suas jogadas mágicas no passado ou de aparições em eventos festivos ao redor do mundo, mas sim por um comentário que pegou a todos de surpresa e que está repercutindo em várias esferas do futebol internacional. Em uma entrevista descontraída, dessas em que ele costuma falar com sorriso no rosto e brilho no olhar, Ronaldinho resolveu destacar o Bahia, clube brasileiro que nos últimos anos vem se estruturando de forma impressionante, tanto dentro de campo quanto fora dele. Ninguém esperava que o craque fosse soltar palavras tão positivas sobre o tricolor de aço, mas ele fez, e fez questão de exaltar a nova fase do clube. E como sempre acontece quando uma lenda do esporte fala, o impacto foi imediato. A notícia correu pelas redes sociais, atravessou fronteiras e já é comentada inclusive em veículos esportivos da Europa, que ficaram intrigados com o destaque dado por Ronaldinho a um time brasileiro que, até pouco tempo atrás, não tinha tanto espaço internacionalmente. O comentário do ex-jogador não foi apenas elogioso, mas cheio de entusiasmo e carregado daquele carisma que só ele tem. Ronaldinho disse que enxerga o Bahia como um projeto diferenciado, que se conecta ao torcedor de maneira única, algo que vai muito além do futebol em si. Ele falou sobre a força da torcida, que lota estádios com uma paixão quase indescritível, e mencionou a organização recente que vem sendo elogiada por especialistas do esporte no Brasil. Para muitos, pode ter soado como uma frase jogada ao vento, mas para quem conhece a influência de Ronaldinho no mundo do futebol, sabe que essas palavras podem abrir portas. Jornalistas internacionais já apontam que clubes europeus e até investidores estrangeiros estão começando a olhar para o Bahia com mais atenção, justamente por causa do peso da fala de um ícone. Afinal, quando alguém que brilhou no Barcelona e no Milan fala com tanta empolgação sobre um time, é natural que desperte curiosidade e respeito. O mais curioso é que essa declaração surgiu em um contexto leve, quase informal, mas ganhou contornos de notícia bombástica. Ronaldinho estava participando de um evento, cercado por fãs e jornalistas, quando foi perguntado sobre clubes brasileiros que ele achava que estavam trilhando um caminho interessante. Foi aí que ele não hesitou em mencionar o Bahia. Ele poderia ter citado Flamengo, Palmeiras ou Atlético Mineiro, que são nomes que costumam aparecer em listas de relevância nacional e internacional, mas não, ele preferiu destacar o tricolor baiano. Esse detalhe deixou muitos surpresos e, ao mesmo tempo, animados, principalmente os torcedores do clube, que rapidamente tomaram conta das redes sociais para compartilhar os vídeos e espalhar a fala do ídolo. A repercussão foi tão intensa que em poucas horas a palavra Bahia já estava entre os assuntos mais comentados no Twitter, com memes, montagens e debates calorosos sobre o significado desse elogio vindo de quem veio. A repercussão na Europa não demorou a acontecer, e isso só mostra como Ronaldinho ainda é um nome fortíssimo no cenário mundial. Jornais esportivos espanhóis, italianos e até ingleses trouxeram pequenas matérias sobre o tema, muitas vezes lembrando a conexão de Ronaldinho com o Barcelona e como a opinião dele pode influenciar percepções. Alguns veículos chegaram a citar que o Bahia, com sua recente reestruturação, pode ser um case de sucesso para outros clubes que buscam equilibrar paixão popular com gestão moderna. Essa visão, somada ao aval de um craque global, transforma o assunto em algo maior do que apenas um comentário isolado. É um reflexo da força simbólica que um ex-jogador pode ter, especialmente quando esse jogador é alguém que marcou gerações, encantou o mundo e até hoje é reverenciado em diversos países. O simples fato de Ronaldinho olhar para o Bahia e enaltecer seu projeto já coloca o clube em um patamar de visibilidade que muitos não imaginavam ser possível tão cedo. No Brasil, claro, o assunto explodiu de forma ainda mais intensa. Programas de televisão esportivos abriram espaço para debater as palavras de Ronaldinho e jornalistas começaram a especular se haveria algum tipo de relação futura entre o ex-jogador e o Bahia, seja como embaixador, seja como apoiador em projetos específicos. Por enquanto, nada disso foi confirmado, mas o simples burburinho já gera expectativa.
Torcedores se animam com a ideia de ver Ronaldinho em algum momento vestindo a camisa do clube, ainda que de forma simbólica, em ações de marketing ou eventos. É o tipo de coisa que, no futebol, pode virar realidade, porque o esporte é cheio de movimentos inesperados. O Bahia, hoje parte do Grupo City, já tem essa pegada de internacionalização, e a fala de Ronaldinho, mesmo que espontânea, dialoga com essa visão de crescimento global. Se virar algo mais concreto, ninguém ficaria surpreso. Enquanto tudo isso acontece, é impossível não pensar no quanto Ronaldinho tem o poder de movimentar narrativas mesmo sem estar diretamente envolvido com o futebol profissional. Ele já se aposentou há anos, mas a presença dele em entrevistas, eventos e redes sociais ainda gera uma onda de repercussões que poucas figuras esportivas conseguem igualar. Quando ele fala do Bahia com tanto entusiasmo, não é apenas uma opinião, mas uma semente que pode se transformar em algo muito maior. Os europeus estão atentos, os brasileiros estão animados e os torcedores do Bahia estão em festa. Esse é o efeito Ronaldinho. Tudo que ele toca, comenta ou valoriza ganha dimensão, ganha brilho, ganha aquele ar de espetáculo que sempre o acompanhou em campo. Agora resta esperar para ver se esse elogio ficará apenas como uma lembrança positiva ou se será o início de uma aproximação entre o craque e o clube tricolor. A reação nas arquibancadas virtuais foi uma verdadeira explosão de orgulho. Torcedores do Bahia passaram a compartilhar fotos, vídeos e até lembranças históricas do clube, como se quisessem mostrar para o mundo inteiro o peso da tradição tricolor. E esse movimento orgânico chamou ainda mais a atenção da mídia internacional, que começou a mergulhar em matérias explicando a história do Bahia, sua torcida apaixonada, conquistas e até mesmo momentos de dificuldade que antecederam a fase atual de reconstrução. É quase como se Ronaldinho tivesse aberto uma janela para que o mundo olhasse para Salvador e percebesse a grandiosidade de um clube que talvez não estivesse nos holofotes globais até então. O Bahia virou pauta até em programas esportivos de rádios europeias, que raramente dão espaço para clubes brasileiros fora do eixo Rio-São Paulo. Isso, por si só, já mostra a força do comentário de Ronaldinho, que parece ter criado um efeito cascata de repercussões positivas para o time nordestino. Dentro dos bastidores do futebol brasileiro, dirigentes de outros clubes também se manifestaram, alguns em tom de elogio e outros com um certo ar de surpresa ou até mesmo ciúmes. Afinal, não é todo dia que uma figura do tamanho de Ronaldinho Gaúcho decide destacar publicamente um clube que não está entre os mais midiáticos do país. Essa escolha gerou discussões sobre os critérios que ele usou para citar o Bahia, e muitos especialistas acreditam que tem a ver com a gestão diferenciada e a relação próxima que o clube construiu com seus torcedores nos últimos anos. Essa narrativa de proximidade, somada ao potencial de crescimento dentro e fora do Brasil, pode realmente ter chamado a atenção de Ronaldinho. Se foi estratégia ou apenas espontaneidade, ninguém sabe ao certo, mas a verdade é que o efeito foi devastador em termos de exposição. E isso mexeu com o ego de muita gente dentro do futebol brasileiro, principalmente em clubes que sempre disputam espaço nos noticiários. O curioso é que até antigos companheiros de Ronaldinho na Europa comentaram o caso. Jogadores que dividiram vestiário com ele no Barcelona, por exemplo, chegaram a repostar trechos da fala em suas redes sociais, destacando a paixão com que ele falou do Bahia. Isso, claro, amplia ainda mais a dimensão do burburinho, porque traz para a conversa personalidades que ainda têm forte influência no cenário futebolístico europeu. Além disso, alguns ex-treinadores e comentaristas internacionais também aproveitaram para discutir o crescimento de clubes brasileiros que fogem do eixo tradicional. Para eles, o Bahia pode ser visto como um exemplo de clube que busca se modernizar sem perder a essência cultural e popular. Esse debate, alimentado pela fala de Ronaldinho, vai muito além de um simples elogio e já entra em terrenos de análise estratégica sobre a globalização do futebol e como equipes emergentes podem ganhar protagonismo. Enquanto isso, em Salvador, a torcida aproveitou para transformar o momento em festa. Em bares, praças e até mesmo nos arredores da Fonte Nova, torcedores se reuniram para cantar músicas do clube e celebrar o reconhecimento inesperado vindo de um dos maiores gênios da bola. A atmosfera foi descrita por alguns jornalistas como algo comparável a uma conquista, tamanha foi a alegria popular. E o mais interessante é perceber que essa movimentação espontânea fortalece ainda mais a conexão entre o clube e sua comunidade. A fala de Ronaldinho,
de forma involuntária, deu combustível para o orgulho local e reforçou a identidade cultural do Bahia como um dos clubes mais representativos do Brasil. Essa energia positiva, que nasce de algo tão simbólico, pode se refletir até dentro de campo, já que jogadores e comissão técnica certamente sentiram o impacto desse reconhecimento vindo de uma lenda mundial. Não é exagero dizer que o elenco inteiro do Bahia ganhou uma injeção de confiança após ver tamanha repercussão. Do ponto de vista de marketing e negócios, o timing não poderia ser melhor. O Bahia, agora sob o guarda-chuva do Grupo City, já vinha traçando estratégias para aumentar sua visibilidade internacional, e a fala de Ronaldinho surge como um catalisador perfeito. Empresas de mídia esportiva começaram a mostrar interesse em produzir documentários, especiais e até parcerias com o clube, aproveitando a onda de atenção gerada por essa repercussão global. A diretoria tricolor, segundo rumores, já estaria estudando maneiras de capitalizar esse momento para atrair mais patrocinadores e consolidar a marca Bahia em mercados estrangeiros. Isso mostra como o futebol moderno não se resume apenas ao que acontece nas quatro linhas, mas também a habilidade de transformar episódios simbólicos em oportunidades reais de crescimento. E nesse sentido, Ronaldinho, mesmo sem ter planejado, ofereceu ao clube uma chance de ouro para acelerar processos que poderiam levar anos. No fim das contas, tudo isso reforça o mito em torno de Ronaldinho Gaúcho. Ele não precisa de muito para mobilizar multidões e pautar debates internacionais, basta uma fala, um elogio sincero e pronto, o futebol inteiro se movimenta. O Bahia, que já vivia um momento especial com sua nova fase administrativa, agora ganhou uma espécie de selo mágico do bruxo do futebol, e isso é algo que não se compra, não se planeja, simplesmente acontece. Para os torcedores, será uma lembrança eterna, para o clube, pode ser o início de uma nova era de visibilidade, e para o futebol brasileiro como um todo, é uma oportunidade de mostrar que existem histórias grandiosas além dos gigantes já consagrados. Se a repercussão vai se transformar em parcerias, investimentos ou apenas ficará como um episódio marcante, só o tempo dirá. Mas uma coisa é certa, Ronaldinho, mais uma vez, mostrou que mesmo fora dos gramados continua sendo um craque em movimentar o mundo do futebol. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. O detalhe que chama ainda mais atenção é que a fala de Ronaldinho não apenas projetou o Bahia no cenário internacional, mas também gerou discussões sobre como os grandes ídolos podem influenciar diretamente o destino de clubes fora do radar midiático. Muitos especialistas lembram que, quando Ronaldinho elogiava determinados jogadores ou times durante sua carreira, isso já bastava para atrair holofotes e abrir oportunidades. Agora, aposentado, o mesmo efeito parece continuar funcionando, só que em escala ainda maior graças ao poder das redes sociais. O Bahia, que até então vinha fazendo um trabalho consistente, mas silencioso, viu sua narrativa ser catapultada para os jornais da Europa simplesmente por estar na ponta da língua do craque. Isso levanta a reflexão: será que outros clubes brasileiros poderiam alcançar novos patamares de visibilidade se contassem com a mesma chancela simbólica de um ídolo global? O comentário de Ronaldinho, nesse sentido, parece não ser apenas um elogio, mas quase uma espécie de convite para que olhares estrangeiros se voltem para o futebol nordestino. Um gesto simples, uma frase solta, mas que tem consequências imensas na forma como o mundo percebe o Bahia e, consequentemente, o futebol brasileiro como um todo. Outro ponto interessante é observar como essa fala reacende debates antigos sobre a representatividade regional no futebol nacional. Durante muito tempo, o eixo Rio-São Paulo dominou não apenas os títulos, mas também as narrativas construídas pela imprensa e pelos investidores. O Bahia, ao ser citado com tanto entusiasmo por Ronaldinho, coloca em pauta a necessidade de olhar com mais atenção para clubes do Nordeste, que possuem torcidas gigantescas, histórias riquíssimas e um potencial de crescimento que vai muito além do que já se imaginava. Esse episódio, portanto, vai além da repercussão momentânea. Ele reforça o valor cultural do Bahia e o peso da sua torcida apaixonada, que sempre esteve entre as maiores do país. Agora, com o selo de Ronaldinho, essa representatividade ganha ainda mais força, ao ponto de jornalistas europeus estarem dedicando matérias para entender o contexto por trás do clube.
É quase como se o Bahia tivesse ganhado um megafone internacional sem sequer pedir. E esse megafone pode ser o combustível necessário para abrir espaço em discussões que antes pareciam reservadas apenas aos chamados gigantes do futebol brasileiro. O rumor de Ronaldinho pode, sim, se transformar em uma bandeira de valorização do Nordeste no cenário global. E claro, não dá para ignorar a possibilidade de que esse burburinho crie uma onda de expectativas futuras em torno de Ronaldinho e o Bahia. Já existem rumores de que empresários ligados ao craque teriam interesse em aproximá-lo de projetos relacionados ao clube, seja em ações de marketing, seja em iniciativas que envolvam sua imagem como embaixador global. Ainda não há nada confirmado, mas a simples especulação já é combustível para debates acalorados entre torcedores e comentaristas esportivos. Muitos dizem que Ronaldinho poderia se tornar um símbolo perfeito para reforçar a identidade internacional do Bahia dentro do Grupo City, justamente porque sua imagem ainda é muito valorizada em mercados estratégicos como Espanha, Itália e até países árabes. Outros, mais céticos, acreditam que tudo não passa de um comentário espontâneo, sem maiores intenções. Mas é assim que o futebol se constrói, em cima de rumores, expectativas e a magia que envolve personagens maiores que o próprio esporte. Ronaldinho, como sempre, não precisa se esforçar para causar impacto. Ele apenas fala, sorri e deixa o mundo inteiro imaginando até onde suas palavras podem chegar. E agora, o Bahia é o grande protagonista desse capítulo inesperado na história do futebol. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times!